Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje vou mostrar pra você quais são os principais motivos do seu CPM estar lá no alto. Eu sei que é um tema muito comum, direto eu recebo essa pergunta lá no Instagram. Pô, Guilherme, ou essa pergunta ou essa angústia, né? Guilherme, tô com meu CPM explodiu de uma semana para outra, não entendi absolutamente nada do que aconteceu. Se você tá com essa dor, se você tem esse problema, tá chegando nesse vídeo agora, fica comigo que eu vou te mostrar exatamente quais são os principais motivos e o que você tem que fazer, tá? A ideia desse vídeo é essa, mas antes, você tá chegando aqui, esse é um tema que ele é muito comum, pode ser que mais pessoas que ainda não me conheçam passem a me conhecer por causa disso. Então, muito prazer, meu nome é Guilherme Ornati, eu tenho mais de 12 anos de experiência no mercado de e-commerce, seja você lojista, gestor de tráfego, se você está começando agora, está meio perdido, não sabe qual função e o que você vai fazer, mas tem uma afinidade ali com e-commerce, prazer, meu nome é Guilherme Ornati, tenho certeza absoluta que algum dos conteúdos que tem aqui nesse canal vai te ajudar, vai te gerar insights. Estou produzindo conteúdo já há bastante tempo, tanto aqui quanto lá no Instagram, portanto, já fica o convite. Se inscreve no canal, ativa a notificação para você não perder absolutamente nada e dá uma maratonada aí. Depois desse conteúdo, dá uma maratonada, porque tem muita coisa que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você gostar desse vídeo, você vai deixar o like no final, porque isso me ajuda a chegar cada vez mais longe. Então, chega de mais blá blá blá, vambora, que eu vou te mostrar. Eu vou falar primeiro quais são os impactos. Provavelmente você já deve, se você entrou nesse vídeo aqui, você já sentiu o impacto disso em algum momento, tá? A ideia desse vídeo é ele ser mais curto mesmo, mas eu quero te mostrar o impacto aqui. Eu fiz dois exercícios, tá? Eu gosto de sempre mostrar esses funis porque ele torna mais palpável para as pessoas quando você tem um indicador dentro de uma média aceitável e quando ele piora. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, que você está vendo na tela agora, é um funil, né? Em que ele vai demonstrar ali a jornada de compra dentro de um e-commerce. E aí é um exemplo fictício aqui, em que a pessoa ela investiu R$ 9.565, tá? Numa campanha de meta, por exemplo, né? Com 5,79 de CPM. Isso gerou 1.652 impressões, a uma taxa média de CTR de 1,5, 24.787 cliques, 1.487 adições ao carrinho, 342 iniciações de checkout, 222 compras, porque ela teve 6% de adição ao carrinho, 23% de avanço para checkout e 65% de avanço para compra. Isso deu um faturamento de quase R$60 mil, porque o ticket médio foi de 265. Agora presta atenção. O CPM aqui é o que importa nesse caso. 5,79. Eu vou mostrar um exemplo de que ele praticamente dobrou o CPM e todo o resto se manteve. Então você vai prestar atenção, vou fechar essa tela, vou abrir a próxima tela e eu vou falar para você prestar atenção aqui, aqui e aqui. Você vai ver que isso aqui não vai alterar. Você vai ver que isso aqui vai alterar, porque é o que está em estudo aqui agora. E você vai ver que isso aqui vai cair drasticamente. É exatamente isso aqui que eu vou abrir nesse momento. Como eu falei, isso aqui não mudou. O CPM, o investimento, ele é o mesmo. E o CPM, no exercício aqui, ele é de 11,20. O outro era de 5 e alguma coisa. Qual é o impacto? Presta atenção nisso agora. Qual é o impacto do seu CPM aumentar? Custo por 1.000 impressões. Se o custo por 1.000 impressões ele aumentou, logo eu tenho menos impressões. Se eu tenho menos impressões, eu posso manter as mesmas taxas de CTR, de adição ao carrinho, de iniciação de checkout e de compra. O que vai acontecer? Todo o resto vai cair, pô. Se isso aqui caiu, mantendo as taxas, todo o resto cai. E não deu outra. Mantendo o ticket médio, eu saí de um faturamento de R$59 mil para R$30 mil, só piorando o CPM. Tá entendendo o impacto? Era isso que eu queria te mostrar aqui. Entendido o impacto, eu quero que você fique desconfortável, porque com isso você vai agir. Eu quero te mostrar agora
o que você veio ver nesse vídeo. Quais são os principais motivos que geralmente acontece essa queda, esse aumento, perdão, de CPM, tá? Aqui uma tabelinha simples que eu gosto de utilizar num checklist. Você vai fazer o seguinte, se você quiser essa tabela, você vai lá no meu Instagram, @guilherme.mornati, e você vai me pedir, quero a tabela de checklist de CPM, tá? Quais são os principais motivos que geralmente acontecem? Primeiro check que você tem que fazer, concorrência alta. Pode ser que você esteja com uma campanha que está sempre indo muito bem, entrou num período sazonal, concorrência aumentou, bum, aumentou o CPM. Geralmente isso vai acontecer quando você tem ali uma data, alguma coisa que está acontecendo que aumenta uma competição em relação àqueles públicos que você está utilizando. Pode acontecer também de você, num conjunto que você está trabalhando com um público quente, por exemplo, conforme a frequência ela vai ficando alta. O que é a frequência alta? Você está exibindo muitas vezes aquele anúncio para pessoas que já viram aquele anúncio, né? Então você é a frequência, a quantidade de vezes que uma pessoa vê o seu anúncio. Se isso acontece muitas vezes e a pessoa ela não interage com esse anúncio, a Meta ela vai te punir. Por quê? Porque ela quer entregar uma boa experiência para quem está navegando. Para quê? Dentro da plataforma, do Instagram, por exemplo. Por que isso? Porque quanto mais chato você é, quanto mais chato a plataforma ela é, menos as pessoas ficam. Então ela te pune. Isso acontece. Como? Subindo o teu CPM. Sabia dessa? Isso acontece. Então o que fazer? Por isso que nesse momento, ou você aumentar público, ou você trocar criativo, trocar a comunicação num público muito pequeno. Na concorrência alta, o que fazer? Testar outros públicos. Ou jogar o jogo se você está naquele momento que é uma sazonalidade. Não tem muito o que fazer. Entra aí no terceiro item também, sazonalidade. Então, é uma consequência, né? A concorrência alta é uma consequência. Quarto ponto, que também influencia no CPM, posicionamento. Às vezes você vai ver um posicionamento de Reels num CPM menor ou maior do que no Story. Você tem que fazer essa análise. Só que você... Por que eu estou citando aqui? É importante você, na sua análise, separar isso para que você possa... Pô, às vezes você vai enxergar que um posicionamento ele é melhor. Você vai trabalhar só aquele posicionamento que está com CPM menor, tá? Criativos de baixa qualidade, também. Então, sabe aquela nota que aparece acima, na média, ou acima, na média ou abaixo da média? Ele tá te pontuando se seu criativo ele tá bom ou não. Isso ele vai te penalizar também. Por qual motivo? Pelo mesmo que eu falei da frequência. Se o seu anúncio é ruim, as pessoas não vão clicar, significa que é chato para quem está lá dentro. A Meta não quer que você seja chato, porque senão as pessoas vão embora. E se tem uma coisa que é relevante para a Meta, é o teu dinheiro como anunciante e também o usuário do outro lado. Porque se não tem usuário do outro lado, não tem gente anunciando. Tão simples quanto isso, tá? Isso também, então, é criativo de baixa qualidade. O sexto item, usabilidade ruim na página de destino. Há um tempo atrás, ele não levava em consideração o pós-clique, mas agora ele leva em consideração o pós-clique. É um fato. Então, se você tem uma loja que demora para carregar, e presta atenção, o último item é mais surpreendente ainda. Se você não sabia que ele leva em consideração a página de destino, você vai ver o que ele leva, outras coisas que ele leva em consideração no último item. Se você entrega uma má jornada pós-clique, ele também vai te penalizar. E ele sabe. Como é que ele sabe? Ele sabe. Ele sabe, tá? Ele tem como saber. Ele dispara alguns formulários para algumas pessoas que tiveram experiência de compra em que a Meta ela participou da jornada. Ele sabe, tá? Escala de orçamento. Também é comum acontecer, quando você está escalando o orçamento, você perceber que o custo por aquisição gerado, ele aumenta gerado, né, como consequência de um aumento de CPM. Isso aí você nunca vai ver a Meta falar em lugar nenhum explicitamente, mas acontece. Quanto maior é a escala, mais ele entende que você tem dinheiro. Quanto mais ele entende que você tem dinheiro, ele pode te cobrar um pouco mais naquela impressão. Infelizmente isso acontece. E não tem como você questionar isso, tá? O oitavo item, objetivo de campanha. Então, uma campanha de conversão, ela é mais cara, geralmente, a impressão, do que uma campanha de tráfego. É normal isso. Por quê? Por causa da qualidade do público
e o retorno sobre o investimento disso. Tão simples quanto isso. Otimização de campanha. Então, a lógica ela é muito parecida. Você pede uma campanha de conversão com otimização para tráfego, né? Você pede uma campanha de conversão com uma otimização para tráfego. Otimização para adição ao carrinho, por exemplo. Ou para visitantes. Pode acontecer também. Ou para compra. Elas são objetivos e otimizações diferentes. Por quê? Porque a qualidade do público ela é diferente também, tá? Então isso você tem que levar em consideração, porque um objetivo, você pede uma campanha de conversão com otimização para compra, geralmente vai ser mais caro do que uma otimização para adição ao carrinho. Mas qual é melhor? Depende daquela que você vai ter um retorno sobre o investimento melhor no final das contas. Eu já vi campanha de compra com objetivo de conversão ter um retorno sobre investimento menor do que uma campanha de view content, né, de objetivo de compra com otimização de view content. Já vi isso acontecer, tá? E o último ponto, que é qualidade da página. Esse é um ponto que muita gente não conhece, mas existe. A Meta ela dá uma nota para a página que está vinculada à tua conta de anúncios, né? E essa nota, ela é um compilado, tá, da experiência que a tua empresa ela tá gerando para quem compra dentro da sua loja e com base na jornada que tenha como base a experiência gerada, a jornada de compra da Meta. Então, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que é como você consegue ter acesso a essa nota, tá? Mas você, basicamente, ali na parte de páginas do seu Meta Business, você consegue ter acesso a isso. E lá, quando você clica, ele vai te mostrar a nota. Dependendo do seu histórico de conversões, ele vai te dar uma nota mais rápido ou menos rápido. Mas você vai conseguir ter acesso lá. Uma nota de 1 a 5, em que ele leva em consideração, desde o que eu falei ali de anúncio, mas ele leva em consideração o teu frete, ele leva em consideração se você está gerando uma boa experiência dentro se você está gerando uma boa experiência após entrega. Como é que ele sabe disso? Ele sabe porque ele gera um formulário, algumas pesquisas para as pessoas que já compraram da tua marca. Ele tem dados de todo mundo, ele sabe o que você fez. Então, ele exibe algumas pesquisas para as pessoas elas responderem, e por isso que demora para algumas marcas terem a sua nota na sua página ali. Beleza? Então, esses são os 10 principais fatores de CPM alto. Se você está passando por esse momento, se você está passando por isso agora, e não está em um desses 10, se alguém que está assistindo aí sabe de algum outro, coloca aí nos comentários. Mas assim, geralmente você fez o checklist dos 10, tá dentro disso. Muito provavelmente tá dentro disso. A ideia é isso, te apresentar esse checklist para que você possa ficar mais sob controle, né, da situação e você conseguir agir de forma mais eficaz. Beleza? Espero ter ajudado. Por esse vídeo é só. Um grande abraço, até a próxima.